Bom, pessoal, tudo bem? A gente vai falar agora sobre a função oxigenada ácido carboxílico. Tá? Então, o que é um ácido carboxílico? Um ácido carboxílico é caracterizado pelo grupo funcional COOH. Qual é o nome desse grupo funcional? Carboxila. Então, ó, no mesmo carbono, eu não posso ter isso aqui em carbonos diferentes. Tem que ser no mesmo carbono. O mesmo carbono tem que estar ligado a uma dupla O e a uma hidroxila, do mesmo carbono, tá bom? Então, como tem aqueles exercícios de identificação das funções, você tem que avaliar carbono por carbono e fazer uma avaliação completa das ligações que esse carbono faz. No mesmo carbono eu tenho que ter a dupla O e o OH, tá bom? Aí, isso aqui caracteriza uma carboxila, que é o grupo funcional. E pode vir assim também. Tá? Então, quando você tem essa estrutura aqui, O e O, nunca raciocine esses O's se ligando, com a ligação um com o outro. Isso acontece? Claro que acontece. Só que pensa nisso sempre por último. Quando você vai montar a sua estrutura, você raciocina aqui dois oxigênios sem que eles se liguem entre si. Acontece, mas você raciocina por último. Porque acontece muito mais isso aqui. Tá? Então você vai ter um carbono. O que significa isso? Se esse carbono faz 4 ligações, ó, essa aqui é essa, certo? Esse primeiro oxigênio está aqui em cima, ó, dupla O. Só aqui já são 3 ligações. Esse segundo oxigênio está aqui embaixo. Já fiz as 4 ligações do carbono e o oxigênio aqui faz 2. Uma ele está fazendo com carbono e a outra ele está fazendo com hidrogênio, que só faz uma ligação. Então isso e isso é a mesma coisa. Identificado o grupo funcional, você já sabe assim, opa, é um ácido. Como que eu dou nome a esse ácido? Eu coloco a palavra ácido, né? E a terminação é oico. Então, em alguns lugares, eles colocam a terminação ico. Eu vou explicar o porquê aqui, que vai dar no mesmo. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Identifiquei o grupo funcional. Tá? Então, esse cara é um ácido. Feito isso, já coloquei a palavrinha ácido aqui. Agora eu vou contar os meus carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Bom, 3 carbonos, prefixo prop. Então, ó, só que esses carbonos aqui, eles têm uma ramificação. E aí eu tenho que colocar a ramificação. Que ramificação é essa aqui? Ramificação com só um carbono, prefixo met, terminação il. Então, ó, ácido, eu tenho que identificar a ramificação. Ácido. Vou botar aqui, ó. 2, porque esse carbono aqui é o carbono 2. Então, ácido 2-metil, ó, ácido 2-metil, o quê? 1, 2, 3, prefixo de carbonos prop, só tenho ligações simples, an, e a terminação oico. Se eu tivesse alguma ligação dupla para cá, pessoal, eu teria que numerar e identificar. Então, aonde está an aqui, se eu tivesse uma dupla ligação, eu ia ter que colocar antes dela o número do menor carbono da dupla e em ou in, o que fosse a minha insaturação. Tá? Então, como não tem 3 carbonos, prop, só ligações simples, AN, e terminação oico. Então, esse cara é o ácido, porque isso aqui identifica o ácido. Metil, porque eu tenho uma ramificação metil no carbono 2, então 2-metil. E propanóico, porque eu tenho 3 carbonos, prop, an, só ligações simples, e oico, que é a terminação. Tá bom? Agora, eu vou mostrar uma variação aqui que pode acontecer. E aí você sempre tem que, quando sai daquele normal, né, daquela nomenclatura muito vastamente vista, às vezes sai. Às vezes ele coloca uma nomenclatura um pouco diferente, aí você tem que raciocinar um pouco diferente. Olha só. Se você olhar esse composto aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, avalia isso como um todo. Esquece isso aqui. Se eu avaliar isso aqui como um todo, considerando aqui o radical, ó, que radical seria esse? Ó? 1, 2, 3, 4. Butil. E olha aqui, ó, o que eu tenho aqui. Esse carbono aqui é primário. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? A configuração iso. Então, esse cara é um isobutil.
Pessoal, mas é um ácido, né? Eu tenho um ácido preso a um radical isobutil. Então, todos aqueles radicais que a gente conhece, iso, sec, terc, nel e assim por diante, aí, propil, butil, pentil, todos aqueles radicais, se nele ele não vai estar preso a uma cadeia principal, mas ele pode estar preso a um grupo funcional. Isso serve para qualquer função. Às vezes você não vê o nome oficial. Você pode ver o quê? Ó? Como esse ácido vem desse radical iso, você pode ver ácido isobutírico. Então, se você vê isso aqui, aí você está acostumado a montar, né, a fórmula quando tem o nome oficial. Mas se você vê isso aqui, pense logo lá nos radicais, tá? Pense naqueles radicais que a gente estudou anteriormente. E aí, tenta montar com aquele radical. Então, onde tem o radical livre, você entra com o seu grupo funcional. E aí pode ser que você consiga entender melhor quando tem esses nomes, tá bom? Bom, além disso, eu tenho alguns nomes usuais aqui, né, nos ácidos, que esses aqui você tem que gravar. Não tem muita regra, né? Você tem que gravar. Ó. Ácido fórmico. Esse ácido, ele só tem um carbono. Ácido acético é o vinagre, gente. Tem 2 carbonos. Propiônico, então, esse aqui ó, é um pouco diferente. Ele não é propanóico, é propiônico, mas continua o próprio aqui, então já induz a 3 carbonos. Butírico. Aqui você poderia falar, ué, por que não butílico? O nome é butírico, mas pode ser que em algum local você veja butílico. Gente, o importante é você saber montar a cadeia, porque em algumas questões ele vai te dar o nome para você fazer alguma análise da fórmula. E aí, se você não souber a fórmula, butírico ou butílico vai dar na mesma fórmula, tá bom? Então, butírico, 4 carbonos. E valérico, aqui ó, o Vzinho aqui ó, de 5. Valérico, 5 carbonos. Tá? Esses nomes são usuais, às vezes aparecem. Então, esse é o contexto básico de ácidos carboxílicos. Tá? Um abraço, até a próxima.